Mais um destaque para você, mais uma informação. Nesta terça-feira, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse que vai decidir até janeiro sobre a realização ou não do carnaval na cidade. Durante a entrevista, nesta terça, o prefeito disse que seria uma atitude irresponsável cancelar o carnaval nesse momento. Também registrou que o evento gera cerca de 20 mil empregos e traz uma movimentação financeira de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Nunes também ponderou que a saúde é quem determina e que, se houver risco, não terá carnaval. A prefeitura estimou em outubro desse ano que o carnaval de 2022 deverá reunir cerca de 15 milhões de pessoas. Tá, então, Guilherme Fiuza, parece que as autoridades, o prefeito de São Paulo também estão resistentes aí em relação ao cancelamento do carnaval, né? Olha, eles, na verdade, estão na dúvida sobre o que é responsabilidade e irresponsabilidade. Eles estão com essa dúvida sutil. É irresponsabilidade fazer o carnaval, é irresponsabilidade cancelar o carnaval. Eles são os completos irresponsáveis. Por que são irresponsáveis? Porque estão usando uma propaganda fantasiada de ciência, primeiro para trancar as pessoas, depois para obrigar pessoas a se vacinarem. Estão criando uma cidadania de segunda classe. E o prefeito fanfarrão do Rio de Janeiro, que trata este assunto dramático como se estivesse numa mesa de bar, dizendo que libera isso, libera aquilo, vocês sabem qual é a terminologia que ele usa. Este cidadão, ele disse o seguinte, que está tranquilo em relação ao carnaval, porque é a população vacinada. E aí ele faz... Vitor, veja o desserviço que está sendo prestado por esses irresponsáveis, que não sabem direito o que é responsabilidade e irresponsabilidade, né? A diferença entre uma coisa e outra. Veja o desserviço que esses personagens, Ricardo Nunes, João Dória, Eduardo Paes, todos do STF, né? Todos esses propagandistas, eles estão dizendo o seguinte, eles estão dizendo que é civilizado pular carnaval vacinado, fingindo que esta vacina é a providência iluminista, é a providência iluminada, é a panaceia, o que é uma mentira. E o que é um atentado à saúde pública. Porque nós temos este suposto bloqueio sanitário demonstrado como um não bloqueio sanitário. E olha, nós já falamos exaustivamente aqui, a gente não tem nenhum interesse em polemizar, né? Nós estamos numa situação muito dramática, a gente está cercado por mentirosos, levianos e irresponsáveis com propensões totalitárias. Eles têm que levar um freio, foram longe demais. Então, esta ideia de que estas vacinas feitas a toque de caixa, não adianta vocês dizerem que não é para dizer isso, é para dizer tudo que for fato. Essas vacinas foram feitas a toque de caixa. A FDA pediu mais de meio século para apresentar todos os seus dados de aprovação, inclusive agora para adolescentes e crianças. Tá bom esse ambiente para vocês? Tá cristalino? Tá bacana? Para mim não tá. Então, você veja, onde é que está a constatação de que a campanha de vacinação, constatação de verdade, não é propaganda do Eduardo Paes, não é propaganda do Ricardo Nunes, não é o grito de carnaval, nem o samba enredo. Onde é que está a constatação de que a campanha de vacinação reduz o contágio? Mostrem. Ah, não, porque vimos que está reduzindo. Bom, então vocês estão dizendo que é uma pandemia eterna. Seria a primeira pandemia eterna e ela só não é eterna porque tem uma vacina experimental sendo aplicada. Eu vou dizer a vocês que há vários estudos colocando isso em dúvida. Um publicado recentemente na revista The Lancet, por exemplo, que é uma revista de ciência e medicina muito respeitada, pelo professor de medicina alemão, Günter Kampf. E ele está constatando algumas coisas, como, por exemplo, na avaliação no Reino Unido, ele constatou as fontes primárias de contágio. Doméstico está praticamente equivalente entre vacinados e não vacinados.
Procurem esse estudo, não acreditem no que eu estou falando. O professor Günter Kampf, professor de medicina alemão, publicou recentemente, tem menos de um mês, esse artigo na revista The Lancet. E lá está esse enorme ponto de interrogação. Como assim? Como assim os vacinados estão também sendo vetor de contágio? Ora, nós estamos constatando isso. Nós vemos vacinados internados ou não vemos? Vacinados que vêm a falecer. Então, estes que estão usando essa falsa ideia de vacina como panaceia para dizer que pode pular carnaval, para dizer que pode chegar, isso aí está tudo registrado. Vocês vão responder por isso. Vocês vão responder pessoalmente por isso. Não é impeachment, não. Não é esse negócio vai estar na cédula no ano que vem, não. Vocês vão responder pessoalmente, porque vocês estão expondo as pessoas a uma ideia de segurança que não existe. Pelo menos na ciência não existe. Diga, Ana. Eu só queria, eu estava olhando aqui o chat e alguém disse assim, Fiuza, não, que coisa é essa de meio século? É só 5 anos em relação ao pedido de sigilo da FDA. O Fiuza está certo, a FDA aqui nos Estados Unidos entrou com um pedido numa corte federal para que todos os relatórios sobre as vacinas da Covid-19 fiquem em sigilo até 2076. São 55 anos de sigilo. E aí você tem que fazer exatamente a pergunta que ninguém quer fazer. Por que o sigilo durante 55 anos? Por que a FDA quer o sigilo em relação aos relatórios dessa vacina feita a toque de caixa? Sim. Ainda experimental? Sim. Por que o sigilo até 2076? Por que a Pfizer não apresenta os relatórios que no site da FDA, os relatórios estão lá abertos para serem concluídos em 2023, 2024, 2025, 2026? Porque as pessoas não falam que a FDA contrariou o painel ali de conselheiros do FDA, que por votação, maioria, 18-2, disse que não é para vacinar crianças e adolescentes. Mesmo assim, o FDA ignorou o painel de conselheiros, que uma coisa raríssima de acontecer, passou por cima do painel de conselheiros, passou por cima da votação do painel de conselheiros e está empurrando essa vacinação aí, onde muitos experts, como o Dr. Robert Malone, um dos inventores da tecnologia vacinal de RNA mensageiro, disse que é perigoso vacinar crianças e adolescentes, principalmente porque há estudos em curso sobre os efeitos colaterais, os danos no aparelho reprodutório, de reprodução de meninas e meninos. Então, isso tudo agora não pode ser tabu. Tem muita coisa em jogo. O Fiuza leu ontem o nome das pessoas todas aí que podem estar possivelmente sofrendo de reações graves da vacina, e nós não vamos falar disso. E enquanto isso, vamos debater carnaval. Os vídeos estão aí nas redes sociais do último final de semana. Trios elétricos, cantoras famosas aí com os trios elétricos e lotado. Ninguém sem vacina, todo mundo, ninguém sem máscara, perdão. Todo mundo respeitando ali o distanciamento de 5 milímetros um do outro. E isso aí a gente vai ignorar também. Então, como o Augusto muito bem coloca, e os transportes públicos, né? Eu estava lendo, permita só aqui estender um pouquinho, Vitor, eu estava lendo uma notícia que saiu aqui na revista Oeste, tem pouco mais de 4 dias. Desde que as atividades da Câmara dos Deputados voltaram a ser 100% presenciais, a Câmara passou a cobrar o passaporte sanitário. Com a medida, desde o dia 18 de outubro, todos os servidores, jornalistas, setoristas e visitantes precisam apresentar a carteira de vacinação. Caso contrário, estão proibidos de entrar na Câmara. A regra, no entanto, não vale para os parlamentares que têm o direito de não se vacinarem.
Segundo o deputado Luiz Oswaldo, que é médico, cardiologista, ele diz que a cobrança do passaporte não resolve o problema. Mas por que para a Câmara essa regra vale de não ter o passaporte sanitário apenas para os parlamentares? Por que um jornalista que não é vacinado, não tem o passaporte vacinal, não pode entrar se os parlamentares não têm a obrigação de serem vacinados? Então é muita hipocrisia, Vitor. É igual o livro de George Orwell, né, A Revolução dos Bichos. Todos os animais são iguais, mas uns são mais iguais que outros. Augusto. Bom, eu vou ter que sair um pouco mais cedo, já me despeço de vocês, mas eu quero fazer um comentário sobre isso, mantendo a minha posição. Está na hora de começar a retomar a vida normal. Está na hora. A curva dos óbitos registra 11 na média, menos de 100 na média móvel diária. Nós não vamos conseguir um número muito menor que esse. Não vamos. Nós vamos conviver com o vírus. Foi o que fizeram os brasileiros no fim da gripe espanhola. A gripe espanhola, o carnaval de 2019 foi um dos maiores da história ali, porque já estava acabando. Tá aí essa Ômicron. Eu acho espantosa a alegria com que jornalistas aí de necrotério noticiam. Morreu o primeiro inglês. Meu Deus, é baixíssima a letalidade. Baixíssima. Morreu o primeiro inglês. Eles... Não há notícia de mortes em outros países. É baixa. As únicas coisas que se sabe, são duas. As coisas que se sabe sobre essa nova variante. Contamina com mais velocidade, né? Provoca mais internações, infecções, mas quase não mata. Agora, parece que eu estou desprezando os menos de 100 que morrem. Claro que não. Mas quando é que a gente vai voltar à normalidade? Quando? Então, agora estão pedindo essas coisas, passaporte vacinal, tem que fazer isso aí, examina, tal. Quando que nós vamos perder o medo? É isso que me preocupa. Como você não tem um líder corajoso, aí você tem que se conformar com o Boris Johnson, que chega e diz, parece que houve um caso de morte. Tal. O Brasil tem 11 casos. Podem crescer? Podem aumentar? Pode. Isso é possível. Mas nós vamos ter que tomar essa decisão. Quando vamos voltar à vida normal? Porque sempre vai haver o risco de uma pandemia, de uma epidemia. Nós vamos ficar esperando em casa. O risco é isso que eu acho que não pode acontecer. Até amanhã, Augusto. Muito obrigado, até amanhã. Até amanhã para todos os meus queridos parceiros. Diga, Zé. Olha, sinceramente, eu acho muito estranho falar, assim, de vacina. Eu acho que vacina mudou o mundo. Houve vários momentos em que uma união mundial contra o vírus acabou sendo atendido pelas vacinas. As vacinas não curam, elas são prevenção, né? E aqui no Brasil, especialmente esta vacina contra o novo coronavírus funcionou. O ministro Marcelo Queiroga mostrou aqui que os números estão caindo no Brasil, o número de mortos, de infectados, exatamente em virtude do avanço da vacinação. Não tem nenhuma dúvida disso. 3 cidades aqui no Brasil foram escolhidas, Toledo, no Paraná, Paquetá, no Rio de Janeiro e Serrana, em São Paulo, e os resultados mostram claramente que houve evolução. O Brasil está numa posição caminhando ali para uma redução do número de casos em virtude do aumento da vacinação. E isso tira a possibilidade de dizer, o governo é contra a vacina, o governo é anti-vacina. Não é. Tanto é que oferece a vacina. A vacina está à disposição. Não toma vacina quem não quer. Em alguns casos, em alguns municípios, as pessoas são buscadas em casa para vacinar. Não à força, mas por sugestão. E principalmente na segunda dose. Vão atrás, pegam o endereço e vão atrás. Enfim, só existe essa porta de saída, a vacinação.
Tem que ter a terceira dose. Ótimo, que venha a terceira dose para aumentar a imunização. O papel da vacina é esse. Existe a vacina 100%? Não, não existe. Não existe a vacina 100%. Eu me vacinei em duas doses, né? Eu tive a Covid-19 e não morri, não tive nenhuma embolia pulmonar, não tive nada disso. Então, assim, uma coisa não está presa à outra. Uma pessoa pode vacinar e morrer, pode não vacinar e morrer, né? Mas que a vacina é a única porta de saída dessa história, eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida. Eu não sei como colocar em dúvida uma vacina, porque alguém desconfia. Um resultado assim, de que uma vacina faz mal só pode ser relatado publicamente em caso de comprovação. Aí sim. Agora, muita gente vai no estádio de futebol, assiste o time de futebol e depois morre. Mas o futebol não mata. Não é assim que se comprova cientificamente um produto ou um medicamento. Então, a vacina, para mim, é a única porta de saída. Sobre o carnaval, eu entendo o seguinte: não é hora do poder público comemorar nada, investir nunca nesse tipo de coisa. Não é hora disso. Agora, o povo já se cansou dessa história de ficar preso em casa. E você sabe o que vai acontecer? Este final de ano será cheio. Os hotéis estão com capacidade máxima em vários locais turísticos. As pessoas se cansaram, né? Não há quem segure. Eu acho que o Estado ou o poder público investir em carnaval, isso não. Agora que o povo vai, eu não tenho a menor dúvida disso.